pela TV Unifev, afiliada à TV Brasil, mais um programa Coletiva. Aqui ao meu lado, Stephanie Barbará, chefe de jornalismo do TVU Jornal Primeira Edição. Bom, nosso tema de hoje é o trabalho prestado por uma das entidades mais antigas de Votuporanga, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, que no último dia 16 de outubro completou 48 anos de fundação. No Brasil, são mais de 2.000 APAES criadas para oferecer apoio a pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla. E uma figura bastante conhecida aqui em Votuporanga e que há anos defende a causa da APAE é Márcia Gianotti, atual presidente da entidade, que está aqui hoje em nossos estúdios. Márcia, seja muito bem-vinda e obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Bom, Márcia, para começar, então, conta um pouquinho sobre toda essa sua trajetória dentro da APAE. Em 2000, nós assumimos a APAE das mãos do Divaldinho Matos, que é o presidente do Lar Celina, né, Centro Espírita Maria de Nazaré, e ele acumulou as funções de presidente do Centro Espírita e da APAE durante 7 anos e pouco. E ele começou a procurar alguém que pudesse assumir a APAE para que ele continuasse nas outras funções. E nós, eu e o Douglas, frequentamos o Centro Espírita, frequentamos o Lar Celina há acho que quase 37 anos. E ele começou a dizer para o Douglas que ele seria o novo presidente. Até que o Douglas resolveu assumir a empreitada, montou uma diretoria e foi realizada a eleição. E no ano de 2000, dia 2 de janeiro de 2000, Douglas assumiu a presidência da APAE. Então, eu sempre digo que a gente foi parar lá por acaso, mas no final das contas eu não acredito em acaso. Eu acho que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, né? E fomos para lá com o intuito de trabalhar pela causa, de realizar o nosso melhor. Chegamos lá, não sabíamos absolutamente nada do movimento, não conhecíamos nada da parte técnica, das deficiências, não sabíamos do funcionamento da instituição, como era, como não era. Então, aos poucos, fomos tomando conhecimento. Eu fui junto com o Douglas para auxiliar, né? E começamos a tomar noção do tamanho, da proporção, da dificuldade que a gente assumiu na época, né? Então, existiam muitos desafios. A APAE estava bem cuidada, mas ela funcionava na área rural de Votuporanga. Então, todos os dias, os nossos atendidos eram transportados em ônibus, na época bastante precários. Então, pegavam essa rodovia, que na época era pista simples, né? A entrada para a estradinha de terra era uma entrada exatamente numa subida. Isso nos preocupava muito, porque na volta para atravessar era bem complicado, o risco de acidente ali era muito alto. As instalações lá da área rural, do sítio, não eram instalações apropriadas para deficiente, né? E aí foram todos esses anos trabalhando para que a gente conseguisse melhorar a condição de vida deles. Quando nós assumimos a APAE, quando o Douglas assumiu a APAE, nós tínhamos em média de 50 atendidos, né? E hoje nós temos 161, né? Nesse tempo todo aí, com muito trabalho, muito dinâmico, muito sério, muito atuante da diretoria, nós conseguimos construir a atual sede ali na Rua Tietê. Foram quase 3 anos de construção e num terreno de 5.000 metros quadrados que nós ganhamos. Então, um terreno muito bom, muito bem localizado, e acabamos construindo com toda a acessibilidade necessária para que eles possam caminhar, correr, desenvolver as atividades, né? Então, agora, em janeiro, fará 21 anos que nós estamos aí na diretoria da APAE. Eu agora como presidente, mas é a sua segunda gestão. Minha segunda gestão. As gestões no início elas eram de 2 anos, depois, por conta de uma mudança no estatuto das APAES, elas passaram a ser triênios, né? Então, agora cada gestão é de 3 anos. Eu entrei em 2017 como presidente, fui eleita, e estou agora terminando o primeiro ano do meu segundo mandato. E Márcia, muitos acham que a APAE atende apenas pessoas com síndrome de Down, mas é muito mais que isso, né? Qual o foco e o atendimento da APAE? Essa realmente é um pensamento comum de que as APAES atendem, na verdade, apenas a síndrome de Down. Tem sim um número grande
de Down nas APAES em geral, mas na APAE de Votuporanga eles representam mais ou menos 35% dos nossos atendidos no máximo, tá? As APAES atendem qualquer tipo de deficiência intelectual e tem inúmeras síndromes que nós atendemos, inclusive o autismo é atendido pelas APAES, tem a síndrome hoje muito atual, infelizmente, síndrome alcoólica fetal, né? Muitos dos nossos deficientes hoje têm a deficiência por conta dessa má formação na gestação, por conta do uso de álcool, drogas ilícitas dos pais, né? Tem outras também. Então, assim, a APAE atende qualquer tipo de deficiência intelectual que não seja leve, porque as leves deverão ser incluídas nas escolas comuns, nas instituições comuns, porque eles têm condições, muito embora tenham alguma leve deficiência, eles possuem condições de acompanhamento das atividades comuns. O que é a APAE? A APAE é uma instituição da área da assistência social mantenedora de uma escola, né? Então, as APAES, a gente fala que é uma instituição híbrida, mista. Por quê? Porque nós realizamos lá dentro atendimentos da saúde, da assistência social e também da educação, cada uma com foco especializado para aqueles atendidos, né? Então, nós temos atendidos lá que frequentam as salas de aula e não frequentam as atividades da saúde porque não tem necessidade. Tem outros que vão para assistência social e saúde, não frequentam os bancos escolares porque não tem condições de desenvolvimento ali. Então, ali nós vamos trabalhar com as potencialidades de todos eles, de acordo com as deficiências que eles possuem, de acordo com a capacidade de desenvolvimento deles, né? Não adianta a gente querer desenvolver algo que não vai ser possível. Então, tudo isso é estudado por uma equipe técnica altamente capacitada, junto com médicos. Nós não temos médico na APAE, mas eles, né, vão em médicos fora da APAE. Então, essa equipe, em contato com esses médicos, faz uma programação de atendimento para cada um deles. Isso possibilita que a gente faça atendimento de várias síndromes ao mesmo tempo, com projetos diferenciados para cada uma delas. Como eu comentei no começo, são mais de 2.000 APAES por todo o Brasil. Como as APAES elas se organizam e como é possível um município solicitar a instalação de uma APAE? Nós temos a Federação Nacional das APAES, a FENAPAES, com a sede em Brasília, que tem um estatuto e que rege todos os outros estados. Cada estado tem a sua federação estadual, né? A nossa é a FEAPAES, com sede em Franca, município de Franca. Essas federações estaduais, elas desenvolvem um trabalho com todas as APAES dos municípios, né? Então, nós temos estudos, a federação tem estudos de que todos quase 700 municípios que tem no estado de São Paulo são atendidos por APAE, muito embora elas só existam em 305 municípios. A explicação disso é o fato de que as APAES normalmente atendem 6, 7 municípios. Os municípios menores não têm número suficiente de deficientes intelectuais para que se crie uma APAE naquele município. Porque a estrutura para ter o nome APAE é uma marca. Essa marca é da Federação Nacional. Tem que ter autorização para você utilizar a marca APAE, tanto da Federação Nacional quanto da Federação Estadual, e para isso tem que se cumprir vários requisitos. Então, é caro manter uma APAE, né? Porque ela necessita de uma equipe técnica mínima, que é cara. Você não vai fazer uma coisa dessa para atender 6, 7, 8, 10 atendidos, né? Então, por exemplo, Votuporanga. Nós atendemos Votuporanga e mais 5 municípios. Então, nós temos 2 de Sebastianópolis, 2 de Paris, 4 de Álvares, 8 de Américo e 16 de Cosmorama. E 130 de Votuporanga. A APAE é uma instituição privada, né, que recebe parte do seu sustento de verbas públicas, mas ela é uma instituição privada. Então, um grupo de pessoas que queiram se unir e criar uma instituição especializada em cuidado do deficiente intelectual, ele vai se reunir, ele vai fazer, a APAE é uma associação, ele tem que fazer uma ata de fundação, ele tem que ter a diretoria
de acordo com o que reza o nosso estatuto. Então, o estatuto reza o que se pode fazer, o que não se pode fazer, porção de coisas que a gente tem que seguir. É uma instituição filantrópica, toda a diretoria é composta por voluntários, tem que ter equipe mínima de atendimento, por exemplo, tem que ter assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, professor de educação física, professor de artes, professores especializados em deficiência intelectual, com pós-graduação, né? Aí nós temos os cuidadores, que também tem que depois serem capacitados para poder trabalhar com a deficiência. Então, depois de você ter tudo isso, você pode enviar um pedido, um ofício mesmo, pedindo para se transformar numa PAI, a marca PAI, para a federação do seu estado. Então, não é uma coisa muito simples, você não fala do dia para a noite, eu vou montar uma PAI e monta. A PAI é a instituição de assistência social, então todos aqueles objetivos da assistência social, que é o cuidado do nosso deficiente, da família, no meio da sociedade, inserir o deficiente na sociedade como um cidadão comum, a defesa de direitos do deficiente, isso é o principal objetivo, é o principal foco dessa PAIs. Uhum. Você já até comentou um pouquinho, mas gostaria da gente se aprofundar um pouco mais. Qual a fonte de recurso para a manutenção da PAI em Votuporanga? Nós gastamos em torno de aproximadamente R$2 milhões no ano de 2019 para manter todos os nossos serviços. Desse valor, uma média de 55% vem de parcerias públicas, né? As nossas parcerias, que realmente suprem os valores são maiores, são dos municípios, do município de Votuporanga e dos entornos, e também do estado. A parceria com a União é uma parceria muito pequena, quase que insignificante na nossa manutenção. Então, veja bem, sobrou 45% do valor gasto para que a gente, quer dizer, faltou quase R$1 milhão para que a gente pudesse fechar as nossas contas no ano de 2019. Esse 900 e poucos mil reais, nós angariamos, conseguimos na sociedade, na população. Com doações. Com doações, com nós temos o telemarketing, que são doadores fixos, né, que funciona como todos esses outros que todo mundo conhece. Nós temos também as doações espontâneas, nós temos também as nossas promoções, que são o nosso forte, temos três que são os nossos carros-chefe, que é a feijoada, o festival de prêmios e o sorteio que a gente faz no final do ano do carro 0 quilômetro, e além dessas nós temos inúmeras outras, né? A venda do sorvete, brechó, bazar chique, bazar de móveis, e aí afora para que a gente consiga angariar todo esse valor, que não é pouco. Então, é muito difícil, é muito complicado, requer muito trabalho, muita perseverança, e é isso. Aí a gente consegue dar uma qualidade muito boa no atendimento de todos eles. Porque poderia ser feito com um valor menor? Sim, pode ser feito com um valor menor. Mas aí nós vamos deixar de dar essa qualidade, né? Nós vamos deixar de garantir os direitos deles, de que eles tenham tudo isso que eles possuem lá dentro. Eles são muito bem atendidos dentro da PAI e isso custa caro porque é mão de obra altamente especializada. Márcia, a PAI, como você resumiu bem, ela supre um atendimento importante que talvez os governos não consigam. Qual a sua análise sobre as políticas públicas direcionadas às APAIs hoje? Olha, falta ainda um olhar com mais cuidado do governo para as instituições do terceiro setor. Não seria só a PAI como um todo, né? As entidades assistenciais. Como um todo, E os problemas que a PAI enfrenta, eu te garanto que todas as outras instituições enfrentam aqui no nosso município e em todos os outros. Então, por quê? Porque eu vejo que o governo não valoriza da forma necessária o nosso trabalho, né? Por quê? Porque nós vamos lá, fazemos de um modo excelente, né? Atendemos de um modo excelente, melhor às vezes do que o governo consegue dar, com um valor muito menor
nós gastamos muito menos do que o governo gastaria para cuidar do modo que a gente cuida dos nossos atendidos, porque a gente faz um modo econômico, normalmente com equipe de funcionário reduzido, nós trabalhamos bastante, nós temos também ajuda, colaboração de voluntários, o que barateia um pouco, né, os nossos custos, e a gente faz por objetivo de fazer o bem, né, por objetivo de ajudar mesmo aquelas pessoas, esse é o intuito com que a gente vai lá e realiza. Então, as políticas públicas poderiam e deveriam ser mais atenciosas com o terceiro setor, porque hoje, eu falo com certeza, se todas as instituições fechassem as portas e dissessem, governo, toma que o problema é seu, o nosso país seria um verdadeiro caos. Seria um verdadeiro caos. Ia se instalar a fome, a miséria seria maior, as dificuldades seriam muito maiores e essa camada da população que todas as instituições atendem, com certeza não teriam como viver dignamente, como a gente vê, a maioria das famílias vive com dignidade, mesmo na simplicidade, mas com dignidade. Por quê? Tem os seus modos de subsistência aliados à ajuda que as instituições dão, e aí tem um equilíbrio, e vamos dizer assim que a gente vive dentro da normalidade, de um padrão mínimo de vida que a gente precisa ter, de qualidade de vida. Então, se o governo valorizasse um pouquinho mais, direcionasse valores, nem são valores tão altos que seriam necessários, mas direcionasse um pouco mais de verbas para que a gente pudesse cuidar um pouco melhor, com certeza, eu acho que eles teriam menos problema na saúde, porque se eu atendo saúde dentro da PAI, o meu deficiente não usa fisioterapeuta, provavelmente, da rede municipal. Ele não vai usar a TO da rede municipal, ele não vai usar psicólogo da rede municipal. As assistentes sociais realizam um trabalho importante em ajudar as próprias famílias a encontrarem os caminhos para conseguir fazer que se valha os direitos que eles têm. Então, assim, tudo isso recairia nas costas do município e em contrapartida, automaticamente, nas costas do Estado, né, e também da União. Então, eu acho que falta reconhecimento do poder público com o importante trabalho que as instituições privadas do terceiro setor realizam em prol da população de um modo geral. Seria bem fácil, bastaria um olhar um pouco mais cuidadoso, mais carinhoso para com as instituições, para que fosse muito mais fácil a gente subsistir e subsistir com excelência de trabalho. Sabemos que a PAI oferece um atendimento multiprofissional, né? Quais são eles? O nosso atendido chega na PAI, ele vai ser avaliado e nós vamos ter um diagnóstico do que é que vai ser necessário fazer para conseguir desenvolver as potencialidades que aquele cidadão tem, que aquele ser humano tem. Então, ele vai ser trabalhado de acordo com o que ele vai conseguir conquistar. Então, na educação, aqueles que têm aptidão para ser desenvolvidos na educação e idade, né, porque tem que ser casado com a idade, ele vai aprender. Nós temos lá vários que sabem ler, alguns que sabem escrever, e muitos que sabem colar, pintar, dançar, cantar, fazer teatro. Então, tudo isso que envolve a educação de uma criança normal, comum, né? Todas essas coisas eles vão praticando ali pela educação, nas oficinas de assistência também, e nós vamos desenvolvendo, inclusive, o caráter deles e ensinando de acordo com o que eles consigam. Então, você veja bem, nós temos aí professores de várias áreas, né? Artesanato, professor de educação física, capoeira, teatro, contação de histórias, dentro do artesanato, vários tipos, colagem, pintura, muita coisa feita com reciclável. Então, tudo isso desenvolvendo potencialidades físicas, motoras e intelectuais em todos eles. Também nós temos a equipe técnica, que eu falei, fisioterapeuta, né, feita a fisioterapia lá dentro. O educador físico, ele vai ajudar o fisioterapeuta a trabalhar a parte física motora de cada um deles. Eles têm atividades de dança, de expressão corporal, que também desenvolve eles como ser humano. E nós temos ali o atendimento especializado, que é fono para aqueles que precisam,
também a terapeuta ocupacional, que trabalha diretamente com os nossos professores e com os cuidadores, para que eles possam desenvolver trabalho em grupos. A PAI trabalha muito em grupos, em pequenos grupos, que têm as mesmas aptidões. Então, os cuidadores, professores, os técnicos trabalham em pequenos grupos para que eles possam realizar. E junto a gente tenta trabalhar a família, para que a família também nos ajude a organizar, né, a vida do seu filho, enquanto ele não está na instituição, para que ele mantenha o foco nas atividades que a gente precisa que ele realize em casa, que é um complemento para que a gente consiga o sucesso e o progresso na evolução de cada um deles. Então, uma equipe técnica composta de N profissionais, né, de todas as áreas que você possa pensar, e o trabalho de um completa o do outro. Márcia, a alfabetização é feita por vocês também ou essas pessoas frequentam escolas públicas? Como é que é isso? Não, é assim. Quando o aluno frequenta a escola especial da APAE, ele é matriculado apenas na APAE. O aluno ele tem um RA, que é um documento do aluno. Então, ou ele está na rede pública, ou ele está na rede privada, ou ele está na escola de educação especial. Então, ele é somente nosso aluno. A alfabetização deve ser realizada ali dentro da APAE. E a partir de que ano eles entram? Então, nós temos atendimento de 0 anos, né? Que a gente trabalha pelo um termo de parceria que nós temos com o município, que é o Fundeb. Nós temos 25 atendidos no Fundeb, então eles têm... Aí, na verdade, o Fundeb seria de 0 a 6 anos, né? Que é o primeiro ciclo de aprendizado deles. O nosso vai de 0 a 15 anos, mais ou menos, porque é um pequeno atraso que eles têm na idade, para que a gente, na idade cronológica, que a gente consiga trabalhar com eles. E depois eles passam para a educação estadual, e aí vai de 7, poderia ser de 7 anos, até 30, tá? Então, eles têm esses 2 tipos de trabalho. Então, vamos dizer que a gente teria como se fosse uma escola infantil e depois uma escola de adulto. Mas a educação, o aprendizado, a alfabetização, ela começa ali em tenra-idade. É assim que ele tem capacidade de começar. Então, os ensinamentos vão como de uma outra criança qualquer, com lapsos temporais diferenciados. Ele vai aprendendo as cores, as formas, depois ele vai aprendendo a segurar o lápis, a caneta, o giz de cera, ele vai aprendendo a fazer a bolinha, a letrinha, e eles vão aprendendo automaticamente, e a gente vai conseguindo perceber qual a capacidade que eles têm de aprendizado, né? É importante salientar que as outras áreas vêm e completam o ensino. Então, os deficientes intelectuais, grande parte deles tem bastante habilidade, principalmente na parte artística, né? De movimento, de dança, de expressão, música, né? Tocando, cantando. A gente tem a fanfarra, que quando passa emociona todo mundo. E eles têm facilidade de aprender isso. Eu não tenho. Eu peguei aqueles instrumentos para tentar aprender uma vez, sou péssima, totalmente desafinada. A fanfarra da PAI é muito famosa, né? Isso. Muito Inúmeras APAEs, inúmeras instituições têm. Nós temos uma banda também, que é muito legal, composta por 5 atendidos nossos. Então, assim, eles têm assim, uma parte muito gostosa de trabalhar com eles, que é essa. Aí a gente vai aliando a educação em si, com todas as regras. Por exemplo, nós temos alguns alunos lá que conseguem aprender matemática, contas básicas, óbvio, né? Mas eles conseguem aprender. Mas às vezes, se eles não conseguem aprender a matemática, eles conseguem aprender de outro modo, o que aumenta, o que diminui, né? Então, a soma, a subtração. Então, assim, tudo é trabalhado de uma forma muito diferenciada. Por isso, escola especial. Por isso que quando eles estão misturados, né, inseridos numa escola comum, é muito difícil conseguir desenvolver as habilidades deles junto com os demais alunos que não possuem dificuldades, né?
de um certo modo, por isso que os deficientes leves vão ser inseridos nas escolas comuns, né? E os deficientes médios e graves vêm para as escolas especiais, porque o método de ensino, o método de aprendizado é diferente, né? É diferente. É difícil você ensinar ao mesmo tempo, numa única sala, num único lugar, situações totalmente diferenciadas. Estamos recebendo aqui hoje em nossos estúdios a presidente da APAE, Márcia Gianotti. A gente vai para um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com essa entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva da TV Unifev, recebendo hoje aqui em nossos estúdios Márcia Gianotti, que é a presidente da APAE Votuporanga. Márcia, a gente estava conversando um pouquinho, né, sobre esse atendimento multiprofissional que a APAE desenvolve, mas a gente sabe que o voluntariado também é muito importante ali para vocês. Se a pessoa que estiver nos assistindo e se interessar em colaborar com a APAE, é possível? Sim, é possível, é muito importante o voluntariado. Hoje, a gente se assegura contratando as pessoas para que a gente possa desenvolver o trabalho. Então, a APAE hoje tem 40 funcionários, mais 7 educadores sociais que são contratados como pessoas jurídicas e mais 9 estagiários realizando o trabalho, juntamente com 12 voluntários, tá? Ser voluntário na APAE é uma coisa muito fácil, basta boa vontade e compromisso, né? Porque, assim, tudo é possível realizar lá dentro. Existem pessoas que chegam lá e falam assim, eu quero ser voluntária porque eu quero me envolver numa causa beneficente, mas eu não sei cuidar da criança, não sou jeitosa com isso, mas eu gosto, nós vamos tentar descobrir a aptidão da pessoa. Então, por exemplo, nós temos lá 7 voluntários que hoje são responsáveis pela captação e digitação da nota fiscal paulista, que traz um recurso importantíssimo para a nossa instituição durante o ano, né? Então, fica na mão deles. Os nossos funcionários, eu como presidente não faço nada, só disponibilizei uma sala, recebo eles lá, então nós temos 7 lá que cuidam disso para a gente, de um modo excelente. Temos outros que gostam de ir e ser voluntário na cozinha. Então, nós temos pessoas que vão lá, ensinam as nossas cozinheiras e ajudam a fazer uma torta diferente, um bolo diferente, um pão diferente, e aí nós servimos para todos eles. Tem voluntário que gosta de ir lá ensinar a pintar, ensinar a dançar, cantar, fazer artesanato. Então, assim, venha nos ajudar, vá nos conhecer, é possível realizar, mas por que eu disse que é preciso boa vontade e responsabilidade? Porque, assim, depois que o voluntário está lá, nós vamos criar um local de trabalho, nós vamos criar uma ação em que ele tem que estar lá para fazer com os atendidos, né? Porque ele vai entrar na nossa programação. Então, é muito bacana, mas o voluntário fica muito solto. Se ele disser que ele pode ir uma vez por mês, é uma vez por mês que nós vamos criar esse momento. Se ele disser que pode ir uma vez por semana, é uma vez por semana. Vai ficar ele que vai fazer o cronograma, mas depois de feito, a maior dificuldade que a gente vê é que ele não persiste, né? Ele vai um tempo e acaba depois deixando. Mas muitos persistem e é muito importante. E Márcia, vocês têm algumas parcerias com a Unifev. Como funciona este convênio e a importância dele para a entidade? Hoje a gente tem uma parceria extremamente importante para o bom funcionamento da APAE, que é onde a Unifev cede 8 estagiários para a APAE. Então, nós temos 8 pessoas, 8 estagiários altamente capacitados também pelos próprios cursos que frequentam, trabalhando lá na APAE 6 horas por dia, 30 horas por semana, né? E isso fez a diferença, tá? Por quê? Nos ajudou extremamente na economia financeira, né? Eu deixei de contratar funcionários e eles estão lá e eu vejo essa parceria como perfeita, porque ela é importante para os dois lados. Ela é importante para a APAE, que tem uma economia financeira, que tem uma melhoria na qualidade de atendimento, porque eles estão lá, estão colaborando, estão ajudando, e tem a parte do crescimento
do aluno, né, do crescimento. E lá dentro da APAE, por ser uma instituição que trabalha com os deficientes intelectuais, eles têm um crescimento muito grande, tanto na parte técnica de cada um deles, mas também na formação do caráter, na parte moral do aluno, porque o aluno que passa lá dentro, ele vai conhecer cada atendido, cada problema, cada situação, cada família, cada dificuldade, como se ajuda a resolver, o quanto ele foi importante para ajudar a resolver aquele problema, e eles se envolvem com tanto amor, com tanto carinho, que nós tivemos já, essa parceria iniciou-se em meados de fevereiro de 2019, e nós já tivemos alguns alunos que já se formaram e que saíram de lá e que foram embora assim literalmente chorando, porque eles disseram que iam sentir muita falta daquele envolvimento, daquele carinho, aquela troca de energia entre os nossos atendidos e eles e os próprios funcionários nossos. Então isso eu acho muito importante. Outra coisa, o aluno que passa por ali, né, o estagiário que vai lá, e ele aprende tudo isso, ele sai dali com uma bagagem incrível para que ele vai poder desenvolver um trabalho de excelência em qualquer outro local que ele for trabalhar, né? Porque eles trabalham sempre ligados a atividades que o próprio curso autoriza e que o próprio curso trabalha. Então, eles vão crescer muito nesse atendimento, porque atender o cidadão que fala, que diz o que sente, que diz onde dói, que avalia, que te ajuda a diagnosticar o que tem, é muito fácil, mas atender o deficiente, que na maioria das vezes não consegue expressar o que ele sente, não consegue dizer se está sendo bom ou não. Você tem que perceber com a evolução dele se as suas ações estão sendo positivas. Isso dá uma bagagem incrível para qualquer aluno, de qualquer área. Então, nós temos utilizado lá, principalmente os cursos de educação física, os estagiários, fisioterapia, pedagogia, nós temos também da enfermagem. Então, assim, eles se envolvem num mundo diferente do que eles aprendem na instituição. Na verdade, eles estão aí realmente colocando em prática, né, a teoria lá nas ações. Isso é muito importante. Fora que eles levam uma alegria em comum para a instituição. Eu falei assim que depois que nós fizemos essa parceria com a Unifev, oxigenou os nossos funcionários, né? Então eles brincam lá, falam, não, eles vieram trazer gás para a gente trabalhar de um modo diferente. E é muito bacana. Fora que tem uma coisa muito legal que eu computo assim como extremamente importante. De 2019 para cá, nós já contratamos 5 estagiários que foram para lá fazer um estágio e que agora são nossos funcionários já. Coisa bacana também que esse ano aconteceu é que nós temos incluído eles todos em cursos que a Federação das APAES tem proporcionado agora via online, né? Então, como os nossos funcionários faziam, como eles estão, né, lá dentro da APAE, eles também têm autorização para fazer. Foi muito bacana, eles têm gostado muito, tem sido muito importante na formação deles. Eu gostaria, inclusive, de agradecer agora aqui a Unifev por essa parceria, espero que ela continue aí eternamente, né? Porque ela é realmente muito importante para a APAE, é uma parceria que o aluno tem também a sua importância, porque ele tem a bolsa, né, de estudo aqui, mas eu falo mesmo do crescimento profissional de cada um deles lá dentro, é visível, a gente recebe eles, né, normalmente novinhos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e às vezes, quando a gente percebe, quando eles saem de lá, eles já são profissionais diferenciados. Então, é muito bacana, muito obrigada, e que essa parceria possa mesmo permanecer. Essa diretoria é muito favorável a essa parceria. Espero que as outras que entrem continuem, porque ela é bem importante mesmo, e principalmente também no aspecto financeiro da economia que a APAE pôde realizar, né? Em não contratar funcionários para realizar esse trabalho, o que nos deixa condições de realizar outras pequenas coisas que a gente pode fazer com esse dinheiro que economizamos. Márcia, agora durante a pandemia, a APAE sofreu impactos no atendimento e também nos recursos? Como é que foi isso? Olha, na pandemia, nos recursos públicos, nós não sofremos nenhum impacto, porque todos os termos de parceria já estavam assinados, em andamento, e nós estamos prestando o serviço via remota
como todas as outras instituições, né? Então, o nosso trabalho, ele, na verdade, agora está sendo levado para dentro da casa, para dentro da família, de um modo ou de outro, né? Normalmente a família tem que buscar as atividades, nós tivemos que nos reinventar, né? Mas pensa numa reinvenção complicada, porque atender o deficiente intelectual não é fácil com ele presente. Imagina atendê-lo via remota, né? Então, nós temos que atender quem? Um familiar, para que ele possa repassar isso para o nosso atendido na maioria das vezes. Nós temos, sim, atendidos lá que têm condição total de receber o atendimento direto do nosso cuidador, do nosso professor, do nosso educador social, diretamente para ele. Mas muito nós precisamos ali da família. De qualquer modo, tivemos que envolver a família em todas as ações que nós fazemos. Então, não foi fácil, né? A princípio, quando nós tivemos o decreto estadual que as aulas iriam até o dia 20 de março e depois não haveria atendimento, mas nós, né, atendemos até o dia 20, depois eles não foram mais, então desde março que eles não retornam na instituição para atendimento, e nós estamos fazendo todos esses atendimentos online ou presencial quando necessário. Então, os nossos técnicos, nossos funcionários têm visitado alguns lares com os devidos cuidados, né? O nosso público de atendido, eles são altamente arriscados caso peguem o Covid, porque grande parte deles ali tem hipertensão ou tem já deficiência respiratória, né? Insuficiência, alguns têm outras insuficiências, também os devidos cuidados de higienização, mãos, olhos, boca, não colocar a mão, não pegar, não tocar, não abraçar, eles têm dificuldade de entender essa necessidade. Também nós temos lá um público grande de deficientes que são, porque nós atendemos, eu não falei, vou aproveitar aqui agora. Além das deficiências intelectuais, muitos dos nossos atendidos, eles têm múltiplas deficiências, né? Então, é o cadeirante, que também é deficiente intelectual. Então, assim, o deficiente físico unicamente, que tem um raciocínio perfeito, não pode ser atendido na PAI. Mas nós temos inúmeros lá que têm deficiência intelectual e essa própria deficiência intelectual causou uma deficiência física neles. Então, esses atendidos nossos também não podem nem... A gente tem que tomar muito cuidado até para chegar perto deles. Você veja bem, depois que nós pudemos voltar a trabalhar na PAI, nossa equipe inteira dá 60 pessoas. Né? Já é quase uma aglomeração, né? Que lá é muito grande e eles ficam bem divididos, né? Foram divididos em horário de entrada, horário de almoço diferenciados, todos os cuidados necessários, mas ainda assim já é uma grande parte, um número alto de pessoas, né? Então nós começamos a atender assim. Nós temos os grupos de WhatsApp, nem todos possuem os recursos necessários para que o atendimento chegue neles via online, né? Muitos não têm computador, ou não têm internet, ou o celular não tem também os meios necessários para que cheguem as nossas ações. Então, nós temos feito também muitas explicações, telefonando, chamadas de vídeo, ali com, inclusive da parte da saúde, né? A nossa... psicóloga, a nossa fono, o nosso físio, assim, dando aquelas noções do que a família deve fazer, pelo menos para que o aluno não perca aquilo que ele já tinha conquistado. E também nós temos visto de retorno entre tantas dificuldades, tantas angústias, tantas incertezas, né? Nós vemos, assim, muitas famílias totalmente engajadas, totalmente envolvidas em continuar o desenvolvimento deles. Então, assim, nós sentimos uma reaproximação, né? De filho e pais, de irmãos com o próprio deficiente, porque acabaram ficando todos dentro de casa, então vivendo uma nova realidade, e temos visto gratas surpresas de desenvolvimento deles lá meio distante com o nosso assessoramento. Então, todo esse trabalho que nós temos feito, não houveram cortes de nenhuma verba, até agora está tudo certo, graças a Deus. O que houve? Nós tivemos uma perda de receita muito grande por conta de não realizar os eventos, né? Mas também
nós tivemos, em contrapartida, uma economia gerada pela falta dos 161 lá todos os dias, né? Não tivemos economia na parte de RH, né, salários, etc., mas tivemos uma grande economia na parte de alimentação, energia, água, gastos substanciais que a gente tinha, né, mensais, que diminuíram. Então, isso até que a gente conseguiu levar equilibrado até agora. Fizemos, sim, nós fizemos uma grande promoção em julho, que foi feijoada, deu mais de 40 mil. Tínhamos uma pequena reserva, né, que a gente vai utilizando na medida que necessita, e temos o telemarketing. Tem uma campanha vindo aí agora de prêmios, não é isso, Márcia? Tem a nossa principal campanha, onde a gente recebe consegue o maior lucro, o maior recurso, que a gente faz todos os finais de ano, que é o sorteio do carro 0 quilômetro, e também mais 4 prêmios, que são 2 TVs e 2 celulares, né? O ano passado nós vendemos quase 19 mil cupons. O cupom custa apenas R$10. Todo mundo pode colaborar, todo mundo pode adquirir, né? O carro nós já ganhamos, né? Tivemos a grata satisfação, a bênção de ter um doador que nos doou o carro completamente. Então nós estamos aí com uma possibilidade de um lucro espetacular e estamos bem confiantes que ela vai dar certo. Existe um lapso temporal entre o final do ano e quando a gente começa a receber as verbas públicas, né? Então, normalmente, janeiro e fevereiro, a gente não recebe quase de nenhuma parceria. Eles estão sendo firmados ainda. Depois, a gente recebe o valor dos 12 meses, né? Mas as contas vencem, então a gente tem que pagar janeiro e fevereiro e vai receber só... A maioria deles a gente começa a receber março, por aí. Então, a gente tem que se precaver, já guardando esses valores que a gente vai gastar em janeiro e fevereiro. E isso vem dessa campanha que está lançada daqui a uns dias. Se Deus quiser, vai dar muito certo. E Márcia, falando agora sobre a síndrome de Down, como está hoje a qualidade de vida de pessoas que vivem com a síndrome? E a medicina evoluiu muito no sentido de garantir maior longevidade, não é? Exato. Inclusive, nas APAES a gente tem vivenciado muito isso, porque até uns 15, 20 anos atrás, era muito difícil a gente encontrar um deficiente, um síndrome de Down ou outra deficiência que atingisse mais de 40 anos. Normalmente, até os 40 anos, por aí, eles desencarnavam. Agora, não. Agora, nós temos assim, o nosso atendido mais velho lá tem 72 anos, né? Então, a gente está vivendo uma nova realidade, que trouxe muita coisa boa para eles. Eles vivem felizes, tranquilos, né? Realizam as tarefinhas deles, começam a ficar um pouquinho ranzinza, então algumas coisas eles já não querem fazer mais, e a gente vai evoluindo para poder trabalhar com eles dentro dos moldes que eles querem fazer, mas é muito bacana tê-los lá, eles gostam de ir na instituição, e isso é muito importante, e nós trabalhamos muito com eles com as atividades da vida diária, para torná-los cada vez mais independentes. Até porque essa longevidade agora é alcançada por conta da evolução da medicina, como você disse, e tudo mais que envolve outras atividades físicas e motoras, inclusive desenvolvidas nas próprias instituições que levaram a esse aumento de idade. Isso trouxe também um problema muito grave, muito sério. Por quê? Normalmente a família que tem um deficiente, quem se dedica mais no cuidado dele normalmente é mãe e avó, né? Então, eles estão vivendo muito, as avós estão morrendo, as mães, né, os pais, às vezes também, né? Porque às vezes já até tiveram eles em idade um pouco mais velhos, e eles têm ficado como um legado para algum familiar, quando tem o familiar. Então, hoje existe uma proposta dentro das próprias APAES, e algumas já implantaram essa proposta, que é uma casa-lar, é uma casa onde a própria APAE cuida deles lá, daqueles que ficam sem o familiar para cuidar deles. Então, eles morariam na APAE. Votuporanga não temos isso ainda, e ainda não temos condição de ter agora, mas para um futuro, se Deus quiser, próximo, nós teremos também essa atividade aqui. Mas é muito bacana tê-los. Nós temos 47 alunos
atendidos lá acima de 40 anos, 47. Mas se você já está há muitos anos, como a gente comentou, junto com a PAI, acompanhando todo esse processo de atendimento dessas pessoas, qual é a sua análise sobre a aceitação da comunidade a pessoas que têm esses tipos de deficiência? E quanto ao mercado de trabalho também, aumentou essas oportunidades, aumentaram essas oportunidades? Olha, eu acho assim que teve muito progresso, né? Na aceitação deles na sociedade. A lei da inclusão trabalhou muito isso, esses conceitos. Essa geração mais nova parece que é uma geração mais antenada com isso, mas ainda tem muito preconceito. Muito preconceito, a gente vê narrativas de famílias que às vezes saem com seus filhos por aí e que enfrentam situações nada agradáveis por conta da ignorância do ser humano, né? Mas isso é uma coisa que vai demorar ainda, talvez séculos, para exterminar. Mas hoje é muito bacana, porque isso diminuiu muito. Quando nós entramos na APAI há 21 anos atrás, eu chegava a chorar em algumas situações que me contavam, que me diziam, e elas estão se passando cada vez mais. Por quê? Porque as APAIs e outras instituições também, outros institutos que tem no Brasil, eles trabalham demais com a inclusão verdadeira e inclusive treinando família e os nossos deficientes um comportamento, levando eles em vários lugares. Os nossos alunos fazem excursões para vários lugares, inclusive para fora de Votuporanga. Nós levamos 50 alunos para a praia 4 anos atrás, né? Então foi uma festa, uma alegria, muitos nunca tinham ido. Então tudo isso, o fato deles estarem mais presentes, as famílias hoje elas não têm mais medo de sair com eles para a rua. Então passa a ser algo comum. Eles nunca foram incomuns, mas eles não saíam quase. Porque não é fácil você sair com um filho deficiente em qualquer lugar, no supermercado, num comércio, numa festa, num restaurante, todo lugar que você leva, os cuidados são diferenciados. Óbvio que é mais difícil do que a gente sair com filhos que não têm deficiência, né? Você tem que estar o tempo todo atento, depende do lugar, não tem acessibilidade, é um dos piores problemas que a gente enfrenta. As nossas cidades, o nosso país, a acessibilidade é muito reduzida. Nós temos, assim, dificuldade de ir em teatros, às vezes em cinemas, quando são mais antigos, em lojas, em locais públicos. Por exemplo, a nossa concha acústica. É difícil ir com o deficiente lá, né? Dá para levar, mas é difícil. Então, às vezes, as famílias preferiam ficar com eles nos seus lares e alguns familiares saíam, outros não. Agora não. Agora eles estão na rua, eles estão no nosso meio. Essa é a verdadeira inclusão. Porque eu nunca acreditei que por eles estarem todos lá numa instituição especializada nos cuidados deles, que eles estariam segregados. Para mim, nunca vi a PAI como segregação, sabe? Então, assim, para mim, eles estão incluídos num mundo especial para eles se desenvolverem, para estarem preparados para serem incluídos em todas as atividades da sociedade. Então, eu acho assim, hoje é bem mais fácil, mais tranquilo e mais gostoso. E Márcia, como ter acesso ao atendimento da APAI? Olha, tem situações diferenciadas. Se o aluno estiver em idade escolar, que é dos 3 anos acima, ele precisa ser encaminhado, e se ele já estiver matriculado no município ou no estado, ele tem que vir encaminhado pelas secretarias aí, no caso da educação, né, do município, ou pela diretoria de ensino pelo estado, tá? Então, eles têm que ser encaminhados. Se ele tiver de 0 a 3 anos, a família pode fazer a busca espontânea e a gente pode atendê-los na área da saúde e da assistência, né, diretamente na APAI. Então, é importante que as famílias encaminhem os seus filhos para as instituições especiais logo no início, para que a gente realmente possa desenvolver o potencial que eles possuem desde pequeninos, né? É igual a gente faz com qualquer ser humano que nasce. Você treina desde o primeiro dia, você vai ensinando. Então, quanto mais a gente puder estimular, né? Nós temos um departamento de estimulação sensória motora lá espetacular, né, pai? Nós tivemos alguns atendidos lá que chegaram lá com diagnóstico médico de que não iriam andar, não iriam falar, não iriam sentar, não iriam firmar o pescocinho,
e com muito esforço e trabalho, eles estão lá, andando, falando, sentando, firmando o pescocinho, e alguns que realmente o diagnóstico não permite que a gente consiga fazer isso. Mas é essencial que a família procure o atendimento especializado. Quem tiver condição de fazer no particular também tem, né? Tem excelentes técnicos que fazem toda essa estimulação, se a pessoa tem um convênio, tem condição de pagar, ou mesmo pela via pública, através dos atendimentos, né, do AME, etc. Mas assim, se quiser, se a família aceitar e quiser levar, leve para as escolas especiais. Aqui em Votuporanga não tem só a PAI, tem o Recanto da Tia Marlene também, que faz um trabalho maravilhoso, também atendendo todas as síndromes. Então, assim, leve, porque o atendimento especializado é que fará a diferença no crescimento e no desenvolvimento daquela pessoa que tem a deficiência intelectual. Márcia, para encerrarmos, eu gostaria que você contasse qual é o seu maior sonho, o que você ainda espera para a entidade, para a PAI de Votuporanga e para as pessoas que dependem dela. Olha, o sonho que eu tenho para a PAI de Votuporanga é que a PAI pudesse ter algo que lhe trouxesse renda e facilitasse conseguir realmente os recursos para ela ter um futuro brilhante, porque eu vejo que é cada vez mais difícil a gente conseguir angariar esses recursos para a gente manter o padrão de atendimento que nós temos. É aquilo que eu falei em outro momento. Dá para atender de um modo mais barato? Dá, mas não é o atendimento ideal e a gente está ali para proporcionar o melhor para todos eles, senão não tem razão de ser nós estarmos ali, não é verdade? Então, assim, hoje é muito sacrificante. A Márcia não vai ficar eternamente na PAI, nessa diretoria, provavelmente, um momento ou outro, ela deverá ser trocada. E hoje é até difícil a gente conseguir alguém que queira assumir a administração da PAI, justamente por conta dessas dificuldades financeiras, o tanto que tem que se trabalhar para fazer. Então, meu sonho realmente é que a PAI tivesse uma atividade, criasse uma atividade, uma empresa de alguma coisa que desse aí liberdade para que a gente pudesse focar mais no trabalho em si do que ficar conseguindo dinheiro para poder fazer o trabalho. Mas eu tenho também um sonho físico lá na PAI. Eu tenho ainda o sonho de construir lá uma piscina coberta e aquecida, adaptada totalmente para que eles pudessem usar, porque inúmeras atividades, inúmeras terapias hoje deveriam ser feitas dentro da água, né? E nós ainda não temos. E aí não é simplesmente comprar uma piscina de fibra e colocar lá, é muito diferente disso, é muito mais caro. Se fosse mais simples assim, nós já teríamos lá. Realmente tem que ser adaptada, tem que ser no tamanho ideal, eu tenho que trabalhar lá de 0 a 70 anos, então ela tem que ter profundidades diversas, tem que ser coberta e aquecida, tem que ter os vestiários lá. Então, é uma obra de grande vulto que a gente ainda não conseguiu realizar nesses 21 anos. Mas eu boto fé ainda que vai dar certo. Márcia, fica aqui o nosso agradecimento, nossos parabéns da Rádio TV Unifesp pelo trabalho que a PAI desenvolve em Votuporanga, tão importante aí. E um sucesso nessa campanha, tenho certeza que vai ser agora de dezembro também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de colocar tantas coisas importantes da PAI para um público, né? Para que as pessoas possam entender o funcionamento. Agradeço o carinho com o qual fui recebida e com certeza a gente vai sim obter sucesso nessa empreitada aí do sorteio do carro. Esse ano vai passar e as coisas vão mudar e o ano que vem nós vamos estar todos juntos lá de novo, matando as saudades dos nossos atendidos. Um grande abraço. Stephanie, muito obrigada também pela sua participação. Fica então o nosso grande abraço também a vocês aí de casa. Muito obrigada por terem nos acompanhado em mais um Coletiva. Continue com a programação da TV Unifev. Até a próxima.